Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai conhecer mais uma figura descrita pela realidade da, da academia filosófica, né? Esse lado dos filósofos que, de certa forma, são considerados em mérito pela academia por terem uma representatividade em seu tempo que, de certa forma, fez com que a sociedade se desenvolvesse sobre a habilidade de considerar, de desenvolver a reflexão, né? Se tem uma coisa que é muito difícil é a gente gastar energia, né? A gente não gasta energia sem ter algo seguro em troca. E essa segurança, esse algo seguro, vem dirigindo todas as pessoas nesse universo em que vivemos. E os filósofos precisaram se crucificar-se em filosofia, ou seja, eles morreram em todos os exercícios possíveis para fazer os gessos, né? Os gessos desse dessa prática, né? Ou seja, para todo dia fazer e refazer essa prática que é se vestir de pensador, gastar energia em função disso, né? E para isso precisou de ter motivo. Nessa época, na época passada, digamos assim, né? Em vários períodos de tempo, a gente não tinha todo esse maquinário tecnológico para poder nos ajudar nos escoros de, de produção científica, produção acadêmica, que é hoje uma das maiores moedas de saltos entre as camadas de artifícios de consideração humana, né? Hoje em dia, quem ganha prêmio Nobel, quem publica muito artigo, quem consegue gerar cura ou não gerar, mas fabricar algo que vai ajudar a gerar alguma cura, entre aspas, em seres humanos, são considerados pessoas personagens, personáveis nessa sociedade e conseguem ser eleitos, conseguem ser contratados. Essa é uma segurança que dirige muitos pensamentos e muitos ativadores hoje em dia, digamos assim, nesse circuito de ligar-se à sociedade. E aí, antigamente não tinha câmera, não tinha leis bem estabelecidas. Os estabelecimentos de hierarquia eram, de certa forma, bem rendidos, né? Não havia ascensão, havia ainda reis governando e tudo era meio que é, uma chamada de atenção para o rei. Olha, rei, né? Hoje em dia a gente entrega para as mídias, para divulgação, para o público, de certa forma, no sentido democrático, ou até mesmo para empresas fecha, privadas, né? Até para empresas privadas a gente entrega, ou empresas públicas. A gente vai lá e entrega o nosso sucesso. Olha aqui, ó. Meu filho me ensinou a fazer isso. Olha aqui, ó. Eu aprendi com os meus colegas a
olhar diferente para o mundo e cheguei aonde estou. Porque nada é sozinho que a gente chega, né? Não existe mérito sozinho, não existe o individualismo. O individualismo só existe na consideração matemática para poder fazer uma divisão de modelo de suspensão, né? De mudança. Tá, voltando aqui então para o reconhecimento do filósofo, dos filósofos, pois a gente vai cumprimentar mais um hoje, né? E aí, a gente precisava de gravar com mais detalhes. A gente precisava se perguntar, mas o que eu vou gravar com mais detalhes? Porque eu não tenho como gravar tudo. Eu não tenho como descrever tudo a partir dos símbolos. Então eu preciso de marcar uma certo obstáculo social. E aí eu coloco o jogador, o filósofo marcando um obstáculo que vai decompor desafios sobre desafiantes e vai desmostrar para o rei sobre esse exercício os uniformes que cada pessoa será mais bem concedido a vestir. Por exemplo, na época do rei a gente tinha os soldados, a gente tinha os agricultores, a gente tinha os tesoureiros e por aí vai, né? E a gente precisava de passar conhecimentos também. Então, como que o rei vai saber com segurança? Olha, filósofo, marca ali um obstáculo e me traz desse obstáculo quem são os melhores que atravessam esse obstáculo. Então, existe toda uma armadilha e toda uma pegada de ser humano em reconhecimento filosófico, em conhecimento de revelações, né? E aí esses filósofos, eles cresceram em engenharias civilizadas e se separaram por aí. Hoje em dia eles estão sobre os espíritos das sustentações de professores e de acadêmicos. Não só de professores e acadêmicos, mas de fabricantes e legisladores, né? E até mesmo, por que não, pais e mães. Bom, de certa forma, muita coisa se perdeu com a usurpação da tecnologia, porque o homem ele parou de acreditar em si mesmo como um agente ativo e começou a se render às atividades de processos de engenharias sistemáticas. Foi aí que chega então o rendimento do trabalho com a eletricidade, sobre os edifícios de digamos, sobre o edifício de mãos que vão rodar, que vão fazer os movimentos por nós sobre a precisão informada desse circuito. A gente fala de engrenagens, né? Surge a engrenagem, surge a eletricidade, surge as ideias e tudo isso vai traçando então uma nova modelação de atividade humana. Esse ser humano então ele passa a se acreditar no poder da intelectualidade, no poder de ser uma pessoa superior, porém ela fica
sobre a aquisição, sobre o trabalho do produto de uma tecnologia, né? Ele passa a acreditar muito nesse registro, porque, de certa forma, existe um processamento muito maior e sobre esse maior a gente encontra a maioria, entende? E aí a maioria vai tendo certas lógicas de de digamos que de revelações por algumas questões que ainda não haviam sido esclarecidas, como a engenharia genética, como as relatividades dos seres frente às suas aparências, às suas formas, né? Então tudo isso precisou de ser contado e revelado sob processos de informação. E ainda o são, porque geralmente os produtos eles são criados para revelar os usuários sobre preferência de gestos de relacionamento, né? Então, se você praticar muitos gestos de relacionamento, muito o será modelado por esse produto, por essa relação. E é assim que há essa relação entre o ser e a necessidade dele, né? Por que a gente sempre vai precisar de um ser humano? Porque ele está sempre se relacionando com a matéria e essa relação ela gera um produto de saber que se torna necessário para nós, né? Porque existe essa repartição de saber sobre as trocas de seres humanos, né? Sobre essas trocas. Bom, e esses filósofos que a gente vai falar, né, tá falando, eles são considerados filósofos modernos. Filósofos que passam a trabalhar para a sociedade sobre processos de pensamento, processos de questionamento, processos de revelação dos seres humanos, né? Com baixa em tecnologia, porém com grande estímulo entre essas pessoas, né? Por serem expoentes acadêmicos, por terem nessa integração uma personalidade em função disso, dessa relação, desses gestos, né, que vai engessando-se nessa capacidade de pensar e trabalhar também, né, pela academia, pela escola. Eles se fazem importante e a gente vai conhecer mais um personagem importante desse lado moderno, que é basicamente o início de como pensar, de como desenvolver a sociedade agora com bases mais racionais entre os seres humanos, né? Como fazer o iluminismo, né? Como gerenciar todas essas repartições e ideias que vinham aflorescendo no homem moderno, né? Essas técnicas, essas novas utilizações das matérias sobre edificações de desenvolvimentos mais rápidos, né? Engenharias mais rápidas. Então vamos lá. Vamos conhecer essa figura aqui, ó, esse personagem. O Baruch, também conhecido como Spinoza, né? O nome dele tá aqui, ó. Baruch, né? Baruch.
Baruch. Então aqui, o que tem aqui? Esse bar. Esse bar ele tem uma certa batida que vai gerar uma tensão, que vai gerar uma certa reação de preenchimento. Né? Então, quando ocorre uma batida, pá! Né? Existe uma reação de riscos de energia gravitada. Ou não, né? Então esse pá geralmente revela-se um risco. Bar, bar, bar. E aí desse risco a gente tem o preenchimento do organismo sobre o processamento desse risco. Então existe uma reação aqui, ó, em processamento de preenchimento de carga que vai agir, né? Por quê? Porque tudo que entra precisa sair. Então esse Baruch é a busca por, de certa forma, elevar a essa adesão, a esse lamento aqui o menor possível. Então lamentar o menor possível, porque a gente já vai lamentar, porque isso aqui, ó, assusta. Esse barulho de que meio que forma um certo imã por dúvida de medo, né? Por medo, por materializar medo ou uma informação que amedronta, né? Que suspende a concentração. Então, pá! Opa, todo mundo olha assim. Será que isso é uma ameaça ao meu organismo? Pá! Então, como que a gente vai barrar esse barulho, né? A gente tem o nosso organismo, aquilo que dirige o nosso organismo entre o eixo, que é a medula, né? É o centro aqui, ó. É o cérebro junto com a medula, né? A gente tem o bulbo, aqui o cerebelo. Então todas essas partes aqui, ó, que existem no organismo, eles têm o meio como desencadeamento a partir do processamento e gerência de fibras nervosas, né? É o que a gente chama de espírito, né? Esse spin vai ser a escala que vai fazer esse dado de mais ou menos, né? Essas contrações do eixo central despressionar as proporções de dados que o som atendeu ou precisa atender. Então, Baruch Spinoza é mais ou menos o cálculo da negociação reativa frente às cargas desconhecidas. Então, sabe quando a pessoa fala assim, opa, você não tem sentimento? Não. Todas as pessoas têm sentimento. É porque tem aquela questão de colocar o camarada lá doente, né, falando que o cara ele é, como é que é? Ele é, não é neurodivergente, não, ele é como é que é?
É um cara, é um personagem aí no universo dos doentes psiquiátricos, né? Doentes psicológicos, psiquiátricos, que tem baixa em sentimento, né? O mundo pode estar caindo que ele não tá nem aí. Ou seja, ele mata os outros e não tem nenhuma reação, né? Como explicar a falta de reação? Uma vez que na sociedade a gente tem uma impressora de reação que diz que sobre a medida filosófica dos agentes filosóficos, existe o limite, né? Existe a média, a escala de reagir sobre esse obstáculo, sobre esse sentido. Então, por que, que a pessoa não está reagindo? O Spinoza se perguntou, por que, que ela não está reagindo? Como assim? Eu não estou fazendo barulho aqui? Por que, que esse barulho não está entrando na espinha dele? Por que, que essa dificuldade não está afetando ele e está afetando os outros? Por que, que eu tô aqui, ó, fazendo o barulho do espírito para poder ver como que esse organismo vai reagir frente aos outros que já reagiram e ele não está reagindo? Porque esse camarada aprendeu a baruch, ou seja, a barrar o chiado espírito, o chespinosa, o chespírito, o chespinosa, né? Não sei se vocês já perceberam, mas aqui, ó, espinha, anatomia. A gente tem os peixes com as espinhas e o nosso espinha aqui, ó, nossa coluna vertebral, as espinhas nervosas, onde passa os nervos, né? Aqui, ó. Esse é o eixo do nosso corpo. Por dentro dela fica uma das coisas mais importantes para as regulações do corpo e das funções, que chama o líquido encefalorraquidiano, se chama a espinha, não, como que é, corda, não, medula espinhal, medula. Então essa medula aqui, ó, espinhal, ela fica passa dentro da espinha, dentro do forame da espinha. Forame é um buraco que a gente chama de um extrato anatômico do osso, né? Por associação às espinhas, né? Então é como se o osso ele tivesse uma contrariedade pelo manifesto dessa espinha. E assim ele cresce sobre o forame, né? Bom, então vamos lá, vamos aprender, conhecer esse Baruch Spinoza, né? Poxa, por que esse cara não tem reação? Poxa, por que esse filho desse cara não tem reação? Será que... O que será que aconteceu, né? Nós estamos aqui na sociedade, aqui na avenida, vendo aqui, ó, navegando aqui, ó, atiçando as pessoas, atiçando o espírito das pessoas. E todas possuem reações em comum, que fazem a gente até fazer um alfabeto de atiçantes de espírito, né? Todas possuem reações em comum. Então a gente começa a fazer o alfabeto dos atiçando do espírito e começa a escrever sobre a atição de espírito, né? A gente tem vários instrumentos musicais, várias diminuições ou aumentações de frequência, né?
A gente tem toda essa sabedoria, toda essa tecnologia. Mas existe um cara que gerou a dúvida, e a dúvida nasceu o Spinoza para conhecer os estratos de edificação dessa parte anatômica. Então é um cara muito importante. Filósofo holandês, Spinoza baseou suas teorias num racionalismo radical. Criticou e combateu as superstições religiosa, política e filosófica, que segundo ele estariam pautadas na imaginação. A partir disso, o filósofo acreditava na racionalidade de um Deus. Então, a racionalidade, ação, reação. Racionalidade é o meio de distribuir reação. Transcendental e imanente, identificado com a natureza, o qual for analisado em sua obra Ética. Então vamos lá, conhecendo o Baruch Spinoza. Baruch Spinoza. Agora ficou fácil, né? Também chamado de Spinoza, expressão-se, ou Spinoza, foi um filósofo racionalista holandês, um dos mais importantes da filosofia moderna. Então vamos destacar aqui, ó. Racionalista. O que é um racionalista? É um analisador de reação. E aí, sobre a reação de um corpo, ele começa a ter um universo dessa unidade de reações algarítmicas ou algaritiças, né? É o tal do feitiças, né? Para quem achava que feitiço era feitiço, a gente tem esse Spinoza para desenfeitiçar. Vamos lá. Além de seu racionalismo religioso radical, Spinoza defendeu o liberalismo político. Também ficou conhecido por sua ideia de analisar a natureza como sendo Deus. Então a natureza para o Spinoza é Deus. Quem que é Deus? Deus é a natureza. É tudo aquilo que está sobre nós. Perfeito? E o que é o liberalismo? Que o Spinoza defendia. Vamos ver. Liberalismo. O liberalismo é uma corrente política e moral baseada na liberdade, consentimento dos governos e igualdade perante a lei. Os liberais defendem uma ampla gama de pontos de vista, dependendo da sua compreensão desses princípios, mas em geral apoiam ideias como um governo limitado. Então, o governo, no sentido, não tem que ser detentor de todos os poderes. Para o Baruch Spinoza, o poder do governo está limitado. A gente precisa ter poderes sociais que interpõem o poder do governo para garantir algumas questões para os agentes sociais. Ou seja, os governantes eles não vão ser não vão ganhar por serem do governo autoridade
maior. A autoridade ela precisa ser provada, né? Por que que você tem autoridade? Prova aí, né? Me prova porque é bom você ter autoridade sobre a gente da sociedade. E aí essa é uma boa, né? Vamos conhecer então a vida e a obra desse filósofo, desse personagem. Nascido em Amsterdã, na Holanda. Então vamos destacar aqui, ó. Holandês. Amsterdã. Cidade famosa, né? Em 24 de novembro de 1632. Então a gente já está em 1632. Baruch Spinoza, ou Benedito Spinoza, era descendente de judeus de origem portuguesa. Descendente de judeus. Justificações de Deus, né? Seu pai, um comerciante bem-sucedido chamado Michel, tentou que o filho ocupasse a mesma posição no comércio. No entanto, desde pequeno, Spinoza demonstrou grande interesse pelos estudos. Então, o Spinoza não quis ser comerciante, apesar de ter como Spinoza ser comerciante e estar no comércio. Spinoza preferiu ir para os estúdios, ou seja, nas salas de aula. Ai, meu Deus do céu, acordando para a vida. Aprofundou suas pesquisas nas áreas da teologia. Línguas e filosofia. E política também. Olha só, política. Muitas coisas, né? No entanto, suas ideias consideradas ateístas resultaram na excomungação de Spinoza em 27 de julho de 1656 pela comunidade judaícia de Amsterdã. Da qual fazia parte. Caraca, mano. Nessa época era muito crítico, né? 1500 a 1656. De 56. Pera aí, 1656. Ele nasceu em 1632. De 32 para 56 aqui a gente tem 24 anos, né? Com 24 anos ele já foi excomungado. Vamos ver o que é excomungado. Ó. Caraca. Excomungação. O que é excomungação? Então não é mais comum, né? Ele saiu do lado comum de gerenciar as ações. Excomunhão. Muita gente quer ser excomungado, né? Ou nascer na família dos excomungados. Fazer cópia
Pera aí, o que é ser excomungado? Expulsar um ou mais membros da igreja católica, anatematizar a igreja excomungada. Hoje em dia as pessoas elas se auto-expulsam, né? Bom, então ele não morreu. Eu queria saber se ele tinha morrido. Não foi não, ele foi expulso da igreja. A igreja sempre foi um dos órgãos mais poderosos, se não pela utilidade junto ao poder do rei, pelo poder psicológico, né? Pelo poder espirituológico da instalação e emulsifigurar e significar a reação das pessoas sobre uma ação, colocando a escala de Deus e do inferno sobre essa prótese, né? Essa teórica, né? Essa proteórica. Diante disso, resolveu abandonar Amsterdã, passando a viver em diversos locais na Holanda. Regensburg, Voorburg, Haia, Leiden e Utrecht. Ao ser excluído da comunidade judaica e vivendo em outros lugares, Spinoza teve que ganhar dinheiro, o que o levou a trabalhar no comércio. Então ele começou a ser o Spinoza no comércio. E na área da pintura, ministrando aulas de desenho durante um tempo. Então aqui, ó. Excomungado aos 24 anos. Foi Spinoza no comércio. E aí, vamos ver. E na área dinheiro ele levou a trabalhar no comércio e na área da pintura, ministrando aulas de desenho durante um tempo. E na pintura, os pintores nessa época eles eram considerados muito assim, digamos, muitos benfeitores, uma vez que se você consegue pintar alguma coisa, você consegue registrar. E pintura você consegue registrar até com mais detalhes, entende? Então a pintura ela tinha um certo requinte. Não é à toa que a gente tem pinturas de épocas passadas que ultrapassam os artistas nesse presente, porque as pessoas eram elogiadas de tal forma que elas cresciam sobre essa significação. A gente só consegue crescer quando olham pra gente, quando nos elogiam. Senão a gente se perde no paraíso. Para que eu vou fazer isso? Então o que a gente faz? A gente cria uma personalidade em nós para nos autoelogiar, para buscar não depender dos elogios que nos fazem registrar mantimento naquilo que a gente faz, né? Então tem esse lado. Nessa época a pessoa precisava de mostrar muita coisa para poder ter os olhos assim, ter os elogios verdadeiros. Hoje em dia muitas pessoas se sentem elogiadas, mas a maioria das pessoas elas recebem curtidas, essas coisas assim no VaptVupt, né? Sem muito teor de crítica. Então isso é até meio inseguro para as pessoas.
E para nossa realidade, né, para o nosso mundo, para nós mesmos, né, falando assim. Embora tenha sido convidado para ser professor da Universidade de Heidelberg, Spinoza preferiu estudar e escrever suas teorias e pensamentos. Faleceu em Haia, com 44 anos, em 21 de fevereiro de 1667. Faleceu. Vítima de tuberculose. 44 anos. Outro dado, né? Eram muitas poucas pessoas que sobreviviam mais de 60 anos nessa época. 1600, 1700. Principais obras de Spinoza. Princípios da filosofia de Descartes, né? Tratado teológico político. Descartes é o filósofo anterior que a gente falou. Tratado teológico político. Tratado de correção do intelecto e ética. Correção do intelecto. Olha, é preciso até treinar fazer correção, porque muita gente quer sempre estar sendo certo, e para fazer correção, gastar energia corrigindo é difícil. É mais fácil a gente gastar energia afirmando o intelecto errado do que corrigir. Então tem essas obras aí do Spinoza. A teoria de Deus segundo Spinoza. De acordo com Spinoza, Deus era sinônimo da natureza, o qual estaria refletindo na harmonia e na existência de todas as coisas, ou seja, ele acreditava num Deus transcendental e imanente. Transcende-se na natureza. Então, Spinoza olhava para os animais e diria assim: você, animal, é semelhante a mim, porque você, como faz parte da natureza e eu também, somos representantes de Deus sobre uma porcentagem de Deus daquilo que é Deus. Então, nós cada um temos o nosso edifício de estar sendo desenvolvido por nossas reações, pelo nossa sensibilidade de acreditar em nós mesmos sobre a busca de liberdade na natureza, ou seja, a busca de relacionamento com a natureza. Uma vez que a natureza é Deus, precisamos de relacionar bem com a natureza. E aí a gente, como que a gente saberia se a gente está relacionando bem ou não? Graças à harmonia, né? E a harmonia foi uma coisa que os filósofos começaram a desenvolver bem, sempre prestando atenção em instrumentos musicais, na matemática em si, no corpo humano, até mesmo o dado antropocentrismo, o racionalismo, o iluminismo. Eles têm a harmonia como fonte de gerenciamento das suas verdades. Segundo ele, que estudou profundamente os textos bíblicos da Sagrada e Talmud, aponta que as obras religiosas eram interpretações humanas sem fundamentação racional. Então, para o Spinoza, as obras eram interpretações humanas
sem fundamento racional. Ou seja, não tinha nenhum teste científico. Ou seja, isso não quer dizer que não tem verdades na Bíblia, ok? Ele também não afirmou isso. Ele afirmou porque o ser humano ele é a verdade. Tudo que o ser humano diz é verdade. Pode ter certeza. Só que você deixar claro a verdade é você converter a verdade a um ponto de vista comum e só. Por quê? Porque você para de bagunçar o lado de verdade, né? É claro que para cada pessoa existe uma verdade. Mas o que o cientista faz? O cientista ele não decompõe a preciosidade do registro, né, da reação, ou seja, ele quer o maior número de possível para poder afirmar que sempre quando ele fizer vai dar alguma coisa. Então a gente tem as leis do universo, a gente tem as certezas. Isso é ciência, né? Então a Bíblia ela não quer dizer que ela não tem certeza, porque foi o homem que escreveu. Porém é uma interpretação que não tem o viés acadêmico, né? Ela tem uma certa ousadia de época, né? Uma certa necessidade que os seres humanos encontraram na época, né? Os profetas, os professores, os projetistas, os projetas, entendeu? Junto com o trabalho de Jesus frente à carpintaria, à matematicaria, né, a separação, o crucifixo e tal. Criticou também os dogmas rígidos e a ostentação da igreja. Por esse motivo ele foi excomungado da sinagoga judaica. Olha, a igreja ela faz mal até para as pessoas que fazem parte da igreja. Esse mal, ele é um mal que está no pensamento. Por quê? Porque o pensamento, fisiologicamente falando, ou filosoficamente falando, fisiologicamente falando, na verdade, a desigualdade desse empreendimento, por mais que eles busquem igualar, né, sobre administração social e dos vários ensaios de orações, existe lá padres que clamam a Deus por falta de salário como outros padres. Existe desigualdade salarial, existe desigualdade regional, existe desigualdade hierárquica. Tudo isso dói no ser humano. Dói no sentido que não dá para adaptar, porque fisiologicamente existe essa ponta de abrir, né, de porta, né? Por mais que você tranque a chave, essa porta ela ocupa um espaço e uma lógica de extração do ser. E o Spinoza, ele criticou isso. Ele falou assim, como que a gente vai ter um Deus, acreditar na natureza, no sentido dela, se a gente não trabalha junto de uma forma certa? Essa forma que a igreja arrumou, ela não está totalmente certa, porque ela tem muita ostentação que, como a gente sabe, a gente não precisaria ter dentro dessa representação. A gente poderia ser mais igual, né? Mais coerente nesse lado. Então, por isso ele fez sua crítica, porque ele é ser humano e filósofo, né? Fisiológico. Ele investiga e sabe que isso dá problema até para as pessoas que estão lá.
Sendo assim, criticou diversos tipos de superstições religiosa, política e filosófica, que para ele eram geradas pela imaginação. Ou seja, se a superstição é o lado da pessoa se sentir tão emocionada que qualquer coisa que disser para ela vai amassar ela no sentido de desinserir nela um parâmetro. E esse parâmetro pode ser dado pela religião. A religião ela pode falar que se fulano fizer algo e o algo que a religião fala é meio genérico, né? Ela vai passar mal. Aí qualquer mal que a pessoa passa, ela atribui ao que ela fez mal, que isso é um castigo de Deus, e não é bem assim. A natureza ela assume Deus e castiga. Só que nem tudo é a natureza que faz castigar. A gente tem o lado o lado das digamos assim, o lado das edificações com os pessoais, né? Por exemplo, as pessoas elas são natureza, né? Só que elas às vezes distraem-se na inatureza, ou seja, nos pensamentos do além. E aí nesses pensamentos do além, as pessoas elas desacreditam-se do espaço do tempo, elas se apagam sobre referência de audição, de técnica de manusear a si mesmo nessa pessoalidade. E aí sobre isso ela se afere, né? Existe uma ferida. E aí não é culpa de ninguém, é a culpa da incapacitação sofrida por essa pessoa. Nas palavras do filósofo, a mente humana é parte do intelecto infinito de Deus. É como se a gente fosse wireless, pontos de wireless para Deus navegar, alguma coisa nesse sentido. Bom, passando adiante, a ética segundo Spinoza. Ética, para quem não consegue conceber, ética a gente tem vários planos de dizer ética. A ética ela é uma escala acentuada que vai somar informações às contrações de atenções despontuadas nessa escala, né? Nessa peça, nessa área. Então, ética é a energia sobre um algoritmo, sobre uma temática, sobre uma resolução de partitura, né? Entrada e saída. Então, isso aqui vai formar uma tática. E a tática vai ser ensinada, ética. Isso é ética. É elevar o ser humano a um lado moral, a um lado de ser um instrumento harmonioso entre os outros. E funcionou muito bem. E ainda funciona, né? A ética segundo Spinoza, ainda que não tenha publicado sua obra ética em vida, ela foi publicada póstumamente. Sua teoria em torno desse tema esboça seu pensamento racionalista radical.
Então, a gente tem a estrela em nós que quer formar a sua harmonia. Para Spinoza, o que os seres humanos pensam reflete diretamente na sua maneira de viver. Foi nessa obra que o filósofo trata do tema das superstições relacionadas com Deus, tentando provar a natureza racional de Deus, donde este seria o próprio universo. Então, o próprio universo, segundo Spinoza, é o Deus, qual pode nos ajudar, né? Sobre a natureza, Deus pode fazer tudo através de um movimento de borboleta. Sobre um acontecimento, né? Sobre qualquer coisa, ele pode mudar o curso todo da relatividade harmônica de um corpo e esse corpo distender ou controceder aquilo que ele faria em um dado momento, né? A gente tem esses pulsos e essa natureza sobre pulsos em processo de nós, né? E o Spinoza sabe disso. Frases do Baruch Spinoza. Para fechar, então, a gente tem as frases, que são orações também, né? Frases, orações. Quem vive dirigido pela razão se esforça tanto quanto pode por compensar pelo amor e pela generosidade o ódio, o desprezo que tem outrem por ele. Essa foi difícil, ó. Quem vive dirigido pela razão, né? Qual que é a razão? Se esforça tanto quanto pode por compensar pelo amor e pela generosidade o ódio, o desprezo que tem outrem por ele. Então, outra pessoa tem ódio e desprezo por alguém que vive dirigido pela razão, que se esforça tanto quanto pode por compensar pelo amor e pela generosidade. Então, esse amor e essa generosidade, eles geralmente são vistos por outras pessoas o ódio e o desprezo que tem outrem por ele, né? Ixi, essa aqui eu não entendi. Quem vive dirigido pela razão. O que é viver dirigido pela razão? Você tenta ir aonde a razão acontece, né? Você tenta passar as marchas com razão. Você tenta sentir com razão, procurar razão. Razão na matemática é o... vamos ver aqui o que é razão. Razão. Em matemática, a razão é a divisão entre dois números, ou seja, é a relação entre dois valores. Capacidade da mente humana de chegar a conclusões a partir de ideias ou premissas. Então a razão é o equilíbrio, digamos assim, né? Então quem vive dirigido pelo equilíbrio se esforça. Então existe o esforço para chegar no equilíbrio. Pelo amor e pela generosidade que desequilibram o ser. O ódio e o desprezo também desequilibram o ser, que tem outrem por ele. Então, a mesma coisa que amor e generosidade, ódio e desprezo desequilibram o ser.
Então precisa de ter razão ou levar isso aqui à razão para que a pessoa consiga viver em equilíbrio. Mais ou menos isso, né? É a decomposição desses planos de gerenciamento das relatividades que as pessoas comentam ou entregam às pessoas. Tenho evitado cuidadosamente rir-me dos atos humanos. Ou ele evita rir dos atos humanos. Ou desprezá-los. O que tenho feito é tratar de compreendê-los. Porque são atos de Deus, né? Atos humanos são atos de Deus, são atos da natureza que pode até mesmo ser repetido por nós. As coisas nos parecem absurdas ou más, porque delas só temos um conhecimento parcial e estamos na completa ignorância da ordem e da coerência da natureza como um todo. Então, aquilo que a gente olha e parece absurdo é porque o nosso conhecimento é parcial. A gente geralmente não tem conhecimento do todo. Então, é bom viver com essa oração para esperar o momento em que a gente vai conseguir aumentar conhecimento para deixar a aparência absurda de lado. Os homens enganam-se quando se acreditam livres. Né? Quando você pensa que é livre, você está se enganando. Essa opinião consiste apenas em que eles estão conscientes de suas ações. Ou seja, na verdade, ele começa a ter consciência de que consegue apertar o copo mais ou menos, andar mais rápido ou menos rápido. Mas isso não quer dizer que ele está com o controle de si. Só que ele tem uma certa consciência. E ignorantes relativamente às causas pelas quais determinadas, né? Então, ou seja, a gente precisa ter condições de nos controlar. Só que a natureza em Deus ela é muito mais forte, né? Então ela é muito mais forte. O Spinoza e os enfeitiçantes sabem muito bem disso. O homem livre não pensa em nada a não ser na morte, e a sua sabedoria é uma meditação não sobre a morte, mas sobre a vida. Porque a morte ela pode ser vida também, né? O homem O que é o homem livre, né? O homem livre é o homem que não está fazendo com um objetivo claro, né? Ou seja, ele não está indo fazer algo, ele não está precisando fazer algo diariamente, né? Ele não tem uma informação, um objetivo na vida diária. Ou seja, ele está em um momento que ele se vê livre. O homem livre ele não pensa em nada a não ser na morte. Então, tudo que o homem livre pensa é na morte. Só que a morte ela tem várias caras ou várias cenas para se pensar. E a sua sabedoria é uma meditação, ou seja, tudo aquilo que ele diz saber ao fazer isso é uma meditação que não é sobre a morte, né? Ou seja, a sabedoria do homem livre é a arte de meditar, mas ele não medita sobre a morte, mas sobre a vida. Então ele pensa na morte, mas ele medita sobre a vida. A paixão sem razão é cega. Razão é a divisão, né? É o equilíbrio. Então, quando você está na paixão, mas você não está equilibrado, né? Você está cego. Você não está vendo o que realmente está acontecendo.
A razão sem a paixão é inativa. Então, se você tem razão, mas não tem paixão, você não consegue colocar a razão no lugar. Então, é como se elas fossem dependentes em balança, né? Você precisa de ter paixão e razão. A razão da paixão é o sucesso. Para a pessoa, né? Para quem não entende, essas orações aqui, ó, essas frases, orações dos filósofos são como frutos, né? São como se fossem frutos amadurecidos, né? É o trabalho do amadurecimento. É o trabalho do amadurecimento e componentização do sabor de ver e vir. E vir e ver. Sabor e ver e vir. As relações em vida. Então o filósofo entrega para nós aqui, ó, um fruto, fica nesse galho. E aí a gente consegue pegar desse galho uma conexão que vai fazer com que a gente digira e reflita. Essa referência, esse sabor, essa frequência, esse sabor, esse saber. Essa frequência, esse filho da flor que existia, né? Essa fio, luz, só fia, né? Sou filho da luz e desse fio da vida, né? Então, bom, esse é o Baruch Spinoza, né? A gente tem outras coisas para falar do Spinoza, né? Spinoza pode ser o espinho. O espinho é uma folha, né? O espinho aqui, ó. Spinoza, espinho que ela tá usando é para não morrer de desidratação. Então, o que é? Existe uma adaptação da flor, da folha, da flor, para ela não morrer de falta de água. Ela se chama espinho. E a gente, para barrar o espinho, a gente precisa de água. Bom, então é isso. Esse foi o filósofo que a gente cumprimentou hoje, filósofo moderno. Ele já está um pouco mais distante dos demais filósofos que a gente já viu, dessa faixa moderna, que academicamente tem, né? Na verdade tem muitos, mas a gente está pegando uma faixa que é muito comercializada no ensino médio, né? Bom, e aí a gente se vê então no próximo vídeo para cumprimentar um outro filósofo. Um abraço para vocês e fui!